Se você quer hoje aprender um pouco sobre aliança nova, então agora vamos pensar. Se eu sou sal da terra e eu tenho uma missão de vida, eu tenho que ter essa missão segundo um valor que Deus tem para mim. E aí nós queremos falar hoje sobre a nova aliança. Eu queria que você abrisse o seu livro, né, ou a sua Bíblia, ou ligasse ela aí no seu celular, na segunda carta de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 4, ele diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Verso 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não poderem fitar, olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Bom, aqui o Paulo está escrevendo e está dizendo, gente, primeira coisa, não há virtude em nós mesmos. Toda virtude da nossa vida foi imputada, foi atribuída a nós por um Deus generoso, bondoso, gracioso. Não há virtude naquilo que eu penso que pode ser gerado a partir da minha natureza, sem a presença de Deus. O homem pecou, está removido da presença de Deus e carece desesperadamente da intervenção divina na sua vida. E é isso que Deus propõe para nós agora. Ele diz, porque nós não temos confiança, a nossa confiança não está em nós, mas está em Deus, né? Ele diz, foi Ele que nos habilitou para vivermos e sermos um ministro de uma nova aliança. E aí é interessante que ele começa a dizer, uma aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a gente lê isso de primeira assim, pode parecer tão complicado, né? Falando de glória, de letra, de gravado em pedra, mas é muito simples. Quando a gente vai lembrar de uma aliança, nós precisamos primeiro entender e definir a aliança. Deus está dizendo que nós somos ministros de uma nova e superior aliança. E ele começa, o Paulo aqui, a citar a antiga aliança. A antiga aliança que é retratada principalmente quando eu entendo o livro de Deus. Voltando à Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus lia. Tudo aquilo que Jesus veio ensinar, veio falar, tem como origem tudo aquilo que Deus foi dando com o passar dos tempos, dos anos, né, que foi registrado pelos profetas, né, pelos reis, que escreveram aquela Bíblia que Jesus tem em mão. Essa Bíblia que nós temos hoje é composta pelo Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o livro que o judeu até hoje tem em mãos como livro sagrado. O Novo Testamento fala a respeito da biografia de Jesus, as ações, né, dos primeiros discípulos e as primeiras igrejas que foram plantadas, que foram estabelecidas como comunidade de fé naquela região toda, no mundo conhecido daquela época. Então nós podemos imaginar a antiga aliança e nova aliança a partir desse ponto de vista, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado porque a antiga aliança que foi revelada em letras de pedras, teve o seu momento glorioso. Tão glorioso que os filhos de Israel, quando Moisés desceu do monte, trazendo o pacto que Deus tinha feito com ele, as pessoas não eram capazes de olhar para a face de Moisés, porque era um brilho tão glorioso na sua face, que as pessoas não eram capazes de enxergar o que estava acontecendo. Por isso Moisés colocou um véu sobre si. Mas diz aqui que apesar de ter sido extremamente maravilhoso, aquilo foi se apagando. Ele estava dizendo que havia uma antiga aliança que, com o passar dos anos,
encontraria agora o fim de si mesmo para a revelação de uma nova e superior aliança. Ele está dizendo, aquelas coisas da antiga aliança, que são a letra, que é a lei, mata. Mas a nova aliança, que é feita na justiça do Cristo, vivifica. É a aliança que temos no Espírito de Deus. Ou seja, ele está dizendo, há algo superior para nós. Para a gente entender a aliança, é bom a gente ir lá na raiz da palavra, que diz a respeito de pacto. Às vezes a gente confunde aliança com contrato. Porque quando ele fala assim, vamos fazer um contrato, a gente imagina que isso diz respeito à aliança. Mas a aliança não pode ser quebrada. Os contratos que fazemos dizem a respeito de coisas. Mas a aliança diz respeito a pessoas. Era algo tão grave que toda aliança era feita segundo um pacto e confirmado por sangue. Os contratos que temos nos nossos dias já rezam, já preveem o quê? Distrato. Até mesmo aquilo que era para ser aliança, casamento tem que se tornar o quê? Contrato. Se contrata um casamento, de maneira que rege o casamento até como será se nós resolvermos quebrarmos o contrato. Quem vai ficar com o quê? Contratos pré-nupciais, pós-nupciais. Então, Deus está dizendo, o que eu vim fazer com vocês não é um contrato, o que eu vim fazer com vocês é uma aliança. E toda aliança era necessário que houvesse derramamento de sangue para confirmar aquilo. Para quem já viu filmes de máfia, nós entendemos bem isso, é um pacto de sangue. O que acontece quando alguém quebrava um pacto de sangue? Morte. Então, quando Deus está fazendo conosco um novo pacto, esse pacto, como o pacto de Moisés, foi confirmado através de sangue. Quando Moisés trouxe as leis, quando Moisés trouxe as tábuas da lei, que foi gravada em pedra, e a gente pensa que muitas vezes, quando Deus está falando da lei, da letra, são apenas os 10 mandamentos, que são tão conhecidos entre nós, vimos filmes dos 10 mandamentos, mas se você olhar quantas leis estão previstas no Antigo Testamento, são 613. E a Bíblia diz que quem tentar viver por essas leis, se ele não for capaz de cumprir uma dessas leis, ele se tornará culpado de todas elas. E a Bíblia diz que nenhum homem, ninguém, nem eu e você, por mais empenhados, dedicados, seremos capazes de viver pela lei, porque a lei nunca se propôs a salvar ninguém, pelo contrário, ela apenas aponta o pecado que há em nós e a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Está no nosso DNA. Para a gente entender um pouquinho disso. Às vezes as pessoas não entendem, Eu tenho falado, você sabe por que serve o ímã na mulher? Muita gente fala assim, para que está lá? Nos dias que hoje, virgindade está tão banalizada, parece uma coisa do conto das nossas avós, falar sobre virgindade nos nossos dias, mas é porque há uma aliança a ser feita. Porque a aliança é necessário o quê? Derramamento de sangue. Então, quando um homem ou mulher se deitam, o que acontece quando há consumação do casamento na penetração? Derramamento de sangue e um pacto de sangue é feito. Ou seja, significa que quando Deus está dizendo que o casamento é indissolúvel, Ele está dizendo o quê? Porque um casamento não é contrato, ele é um pacto. Pacto de sangue. Então a gente vai entendendo algumas coisas da gravidade sobre isso. E agora Deus está dizendo, olha, eu vim para formar com vocês uma nova e superior aliança. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ele está dizendo, Gálatas, ninguém pode romper um pacto, uma aliança. Por que nós estamos falando disso? Porque hoje nós vamos falar sobre o vinho e o pão, que muitas vezes a gente não tem consciência do total significado de quando Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança. Cálice que foi feito no meu sangue. E às vezes a gente acha isso estranho, porque afinal de contas, falar de sangue, falar de pacto, falar de aliança, isso parece ser tão distante da nossa realidade dos nossos dias, mas Jesus está dizendo, eu tenho com você um pacto. E quando você come desse pão e bebe desse vinho, você está testemunhando comigo que tem também comigo um pacto. E se você quebrar o pacto, vai vir sobre você maldições.
Quando a gente não entende isso, em dias modernos, a gente se perde naquilo que Deus tem para nós. Para a gente entender isso, lá na Antiga Aliança, o que aconteceu? Conta a história da criação dos homens. Quando o homem se rebela contra Deus, Deus então bane o homem da sua presença e diz: aquele que pecou tem que morrer. E aí Deus então começa a estabelecer uma forma do homem se achegar para que ele não pudesse destruir o homem, mas redimisse o homem. E aí ele cria um sistema de oferta pelo pecado, chamado holocausto. E quando lá no deserto, Deus traz para Moisés uma visão, uma figura de um lugar chamado tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que um templo móvel, porque o povo tinha saído do Egito em direção à terra que Deus prometera, mas o povo precisava oficiar o sacrifício pelo seu pecado, porque senão Deus não o aceitaria. E naquele tabernáculo havia um lugar muito especial lá dentro, que era chamado de Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. O que tinha dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança, que significava a presença maravilhosa de Deus. Só que para chegar à presença de Deus, só poderia ser pelo sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes entrava ali uma vez por ano e trazia o sangue do animal e oferecia sacrifício diante da arca por si e pelo povo. Os holocaustos, as ofertas que eram dadas, precisavam ser de animais perfeitos. Não poderiam ter mancha, não poderiam ter defeito. Por quê? Porque Deus não aceita um sacrifício defeituoso. Alguém pode dizer: mas então, em vez do animal morrer no meu lugar, eu vou morrer por mim? E Deus diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Ou seja, ninguém, por mais que deseje ofertar a si mesmo, vai encontrar defeito em si, porque o nosso DNA foi comprometido lá no Gênesis, quando nós nos rebelamos contra Deus. O pecado entrou na nossa vida, e nós não somos pecadores porque fazemos coisas que desagradam a Deus. Nós somos pecadores porque o nosso DNA determinou a nossa rebeldia diante de Deus. Mas havia então ali um sistema de quê? Se você ler Levítico, você vai ver todo esse sistema lá. O homem chegava ano após ano, trazia o animal, o sacerdote orava, transferia de forma simbólica para aquele animalzinho os meus pecados. Aquele animal era morto, imolado, sangrava, havia derramamento de sangue. Porque havia derramamento de sangue, o meu pecado, que tinha sido simbolicamente transferido para o animal, era perdoado. Mas havia um problema, porque aquilo não era capaz de me livrar do pecado. Então, no ano seguinte, o que eu tinha de fazer? Voltar uma vez mais, trazer outro animal, para que o sacerdote uma vez mais orasse por mim e transferisse. Era uma sequência interminável de matança. E Deus está dizendo: mas vai chegar um dia que eu não vou aceitar mais sacrifício de animais. Essa é aquilo que era baseado que a antiga aliança, lá no tabernáculo. Mas agora, Paulo escrevendo aos Hebreus, Paulo não, às vezes alguns autores falam que Paulo, outros dizem que pode ser uma mulher que escreveu, a linguagem é feminina, mas enfim, vamos lá para Hebreus no capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existiram aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando esteve para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faço todas as coisas de acordo com o modelo que me foi dado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituído como base em superiores promessas. Porque aquele que a primeira aliança estivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. De fato, repreendendo-os, diz: vem dias, diz o Senhor, que firmarei
nova aliança com a casa de Israel. Verso 10 ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na tua mente imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e para os seus pecados jamais me lembrarei. Verso 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus está dizendo para mim e para você, vai chegar um momento em que agora não mais aquele tabernáculo construído por mãos humanas, e não mais por um sacerdote qualquer, mas agora por conta de Jesus, que se apresentará diante de Deus ao meu favor. Lá naquele santíssimo lugar, havia um lugar onde esse sacerdote entrava e o povo não tinha acesso. Era como Deus dizendo: ninguém pode chegar à minha presença, porque será fulminado por conta do seu pecado. Ou seja, havia muito medo de chegar à presença de Deus. A figura de Deus era de um Deus que não aceitaria nenhum pecador. Mas agora Deus está dizendo: mas vai chegar um tempo em que alguém superior a todos aqueles que anteriormente oficializaram chegará à minha presença, e de uma vez por todas oferecerá um sacrifício que não mais será necessário nenhum outro sacrifício. Deus estava agora condicionando e terminando a lei. Em Romanos, no capítulo 3, ele diz assim: nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isto a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Aí no verso 20: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ou seja, Deus está dizendo para nós: olha, a antiga aliança não era capaz de promover salvação. Ela simplesmente demonstrava a nós que precisamos de um Salvador, porque nenhum de nós seria capaz de salvar a si mesmo. Nenhum de nós, pelas suas obras, pelas suas oferendas, pelas suas caminhadas à cidade santa, pelos bens dados aos pobres, será capaz de comprar o favor de Deus. O que nós temos visto muito nesses dias? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a gente imagina o seguinte: se eu fizer o que é certo, eu vou ser salvo. Daí que vem aquela ideia que se eu viver uma vida, eu vou evoluir um pouquinho. Aí eu vou viver outra vida, vou morrer, vou nascer e vou viver outra vida. Eu vou evoluir um pouquinho. Deixa eu dizer, ninguém será salvo pelas suas próprias obras. Ou seja, nem se nós tivéssemos a possibilidade de viver 1000 vidas, seria suficiente para nos tornar salvos por nós mesmos. Somos salvos pela graça, porque Jesus entrou diante de Deus, diante da presença do Pai, e sacrificou a si mesmo como Cordeiro de Deus. Já viu quantas vezes a gente já falou isso, não prestou atenção? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro perfeito que se apresenta diante de um tabernáculo celestial para oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Esse Cordeiro foi sacrificado, ele viveu de forma santa, ele viveu de maneira a agradar a Deus, mas no final ele se entregou na cruz do Calvário para entregar a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Diante desses ensinos, alguns se perguntaram: Jesus, quem então poderá ser salvo, se ninguém é salvo pela lei? Ele diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, quando nós estamos dizendo isso, nós estamos tentando entender o seguinte: há uma graça. Essa graça que Paulo estava escrevendo aos Gálatas, os Gálatas tinham começado a viver um evangelho vivo, e de repente entraram pessoas na igreja de Gálatas e começaram a ensinar outras coisas. Entraram aqueles que eram os legalistas, que diziam: não, além de Jesus, vocês têm que continuar fazendo as obras das leis. Além de Jesus, vocês ainda têm que obedecer a Moisés, vocês têm que se circuncidar.
O que era a circuncisão? A circuncisão era a aliança de sangue, quando o homem fazia a fimose do homem, do menino lá, estava dizendo o quê? Que agora eu tinha uma aliança de sangue com Deus. E o Paulo está dizendo, agora a aliança que temos é no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Não é mais o que eu sou capaz de fazer, mas o que Deus fez por mim. Quando eu começo a entender isso, aqueles que eram legalistas começam a dizer, não, Paulo, você está equivocado. Quantas vezes na nossa vida nós estamos dizendo que, olha, você é salvo pela graça, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E alguém diz, não, mas tem coisa que você tem que fazer. Olha, não é bem assim. E Paulo diz, não, é justamente assim. A justificação do homem foi feita de um ato de justiça na cruz do Calvário. Porque nós não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos salvos porque Jesus fez a obra. Ele cumpriu a lei, que requeria o quê? Morte. O que ele fez? Morreu. Para a gente entender isso melhor. Se alguém tem uma pena para cumprir, foi condenado há muitos anos, ele é culpado, ele morre, o que acontece? Acabou a pena, porque não tem como cobrar do morto. Por isso que quando Paulo está dizendo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então quando eu identifico com Cristo pela fé na sua morte, significa que agora não há mais penalidade da lei, porque já não sou eu quem vivo, mas agora aquele que cumpriu a lei vive em mim. Por isso que a Bíblia diz, sois salvos pela graça por meio da fé. O que é a fé? É a consciência do que Deus fez por mim e por você. Há um processo pedagógico da história. E o mais lindo da história é que quando então o homem, lá Salomão, constrói o templo em Jerusalém, a réplica perfeita do tabernáculo, mas agora em dimensões maiores, havia também esse santíssimo lugar. E diz que era uma cortina pesada, como do teatro aqui, só que era uma cortina tão pesada que precisava de vários homens para poder abrir. Mas quando Jesus foi morto na cruz, do lado de fora da cidade, diz a palavra de Deus, que lá no templo, a cortina que fazia a separação entre Deus e os homens foi rasgada, de alto a baixo. Às vezes a gente canta algumas canções que diz, né? E o véu que separava, já não separa mais. A gente não entende que Deus está dizendo, foi rasgado o véu que separava, aquilo que impedia que eu chegasse à presença de Deus por causa do meu pecado, não pode me separar mais, porque Jesus, no seu sacrifício perfeito, entregou a sua vida para que eu e você tivesse vida e vida abundante. Mateus 27 diz isso no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Podemos aplaudir Jesus por isso? Sabe o que eu estou dizendo? O véu foi rasgado. Mas juntamente com aqueles legalistas entraram outra turma. E a outra turma dizia, uhul! Então agora não temos mais lei, vamos pôr para acabar. Porque afinal de contas, se a gente não é salvo pelas leis, por aquilo que fazemos, então não importa o que a gente faça, vamos viver a vida. E Paulo falou, vocês não entenderam nada. Porque aquele que foi salvo e entendeu a graça de Deus, não vive mais para satisfazer os desejos da sua natureza caída. Ele vive agora para viver a vida de Cristo. Por isso não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E portanto, o Paulo diz, olha, noutrora que vocês usaram lá o seu corpo para dar prazer a si mesmo, agora você vai usar a sua vida para glorificar a Deus. Ou seja, agora eu vou alinhar o meu pensamento ao pensamento de Deus, eu vou alinhar as minhas ações às ações de Deus, eu vou viver a vida, não que eu programe para mim mesmo, mas aquilo pelo qual Cristo me salvou. Por isso que ele diz, eu não quero, pregando a alguns, eu mesmo seja desclassificado naquilo que prego. Por isso, se necessário for, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão para servir a Cristo com integridade, dignidade, bondade e misericórdia. Por quê? Porque a graça que me alcançou, além de me perdoar, ela me educa. É uma graça educadora. Não é uma graça de banalismo, de fazer qualquer coisa. Ele está dizendo, você foi salvo pela graça. E agora não dá mais espaço do seu pecado dominar você. Sabe por quê?
Porque outrora, antes da morte de Jesus, o pecado nos dominava. Lembra lá do animal? O animal era sacrificado, aquele homem era perdoado, mas ele não era livre do pecado. O pecado ainda o escravizava. Mas agora em Cristo, nós não fomos apenas perdoados, mas também fomos livres do pecado. E portanto, Ele não é mais Senhor da minha vida. Significa o quê? Que eu posso viver a vida que Deus tem para mim sem medo. Então, há uma nova e superior aliança. A gente demonstrou isso aqui um pouquinho semana passada. Há uma trindade que opera em tudo. Quando a gente tem lá Deus Pai, Deus Filho, que mantém todas as coisas do universo. Quando Deus está fazendo algo muito superior àquilo que nós somos capazes. Para que eu tenha experiência com esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a minha experiência vem da consciência de que Deus agiu ao meu favor, Deus tomou iniciativa, foi algo que veio do alto para mim. Quando eu conheço esse amor, então eu respondo a esse amor. A Bíblia diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Fruto dessa consciência, o que acontece? A minha vida agora é vivida e expressa o meu amor por Deus na horizontalidade das minhas relações. Eu me torno agora um agente da revelação do quê? De uma nova e superior aliança que foi feita no sangue de Jesus.